Um grito selvagem rompeu a madrugada da reserva de Okavango, tão profundo que parecia estremecer até as raízes das árvores antigas. A selva inteira silenciou por um instante, como se todos os predadores, aves e presas tivessem prendido a respiração diante daquele som carregado de dor e mistério. Debaixo da sombra imponente de um baobá, Ndira, uma pantera negra adulta, marcada por cicatrizes que contavam histórias de caçadas e disputas, arqueava o corpo em convulsões violentas. O parto havia começado. Sua respiração ofegante se misturava ao cheiro forte de sangue e ao suor noturno que impregnava a terra úmida. Ao redor, o restante da pequena coalizão de fêmeas mantinha-se em posição defensiva, atentos olhos amarelos faiscando na escuridão, mantendo afastados os chacais e hienas que rondavam, atraídos pelo cheiro metálico que denunciava fragilidade. O nascimento de um filhote era sempre um momento perigoso na selva, um instante em que até a mais temida das predadoras se tornava vulnerável. Do alto de uma colina próxima, Gabriel Chaves, um guarda-bosques brasileiro com 15 anos de experiência em campo, observava a cena através de um par de binóculos de longo alcance. Ele vinha seguindo aquela pantera e sua coalizão há meses, registrando seus movimentos, hábitos de caça e territórios. Anotava tudo em cadernos já gastos pelo sol, preenchidos com rabiscos, mapas e reflexões. Mas algo naquela noite fazia seu coração bater de um jeito diferente. "Está demorando demais", murmurou consigo mesmo, regulando o foco da lente. As contrações de Ndira eram intensas, mas o filhote não vinha. Gabriel sabia que cada minuto de atraso podia significar a morte tanto da mãe quanto da cria. A selva não perdoava a fraqueza. No rádio preso à sua cintura, uma voz feminina soou, trazendo certa urgência, mas também confiança. "Gabriel, estou a 10 minutos da sua posição. Alguma mudança?" Era a doutora Amara Leon, uma veterinária mexicana recém-chegada ao programa de conservação de grandes felinos de Botsuana. Jovem, mas já respeitada por sua coragem em situações extremas, Amara se tornara essencial para o projeto. "Ainda nada", respondeu Gabriel sem desviar os olhos da cena. As contrações aumentam, mas ela não consegue expulsar o filhote. Nunca vi nada assim com uma pantera. O primeiro raio de sol rompeu no horizonte, tingindo a planície de tons dourados e alaranjados. No mesmo instante, um último rugido de dor escapou da garganta de Ndira, reverberando pelo vale. Com um esforço que parecia rasgar-lhe as entranhas, ela finalmente deu à luz. Gabriel prendeu a respiração, ajustando rapidamente os binóculos. O que viu fez seu corpo inteiro estremecer. O filhote que jazia sobre a relva não tinha a pelagem escura e manchada que caracterizava os recém-nascidos de pantera. Era completamente branco. Branco como a lua cheia refletida num lago. Branco como a espuma das cataratas distantes. Um filhote albino. Impossível, sussurrou, incapaz de acreditar. Seus olhos experientes já tinham presenciado de tudo, caçadas sangrentas, mortes, nascimentos. Mas aquilo era um evento que poucos biólogos testemunhariam em vida. Filhotes albinos em panteras eram tão raros que muitos guardas passavam décadas sem sequer ouvir falar de um. "Amara, você precisa ver isso", disse no rádio, a voz trêmula. "É um filhote completamente albino." Silêncio. A ausência de resposta da veterinária era reveladora. Até para alguém treinada, a informação era quase inconcebível. Quando finalmente falou, sua voz veio carregada de descrença e emoção. "Estou indo o mais rápido possível. Continue observando. Documente tudo." Gabriel ergueu a câmera e começou a disparar freneticamente, registrando cada detalhe. Ndira, exausta, mas instintivamente protetora, curvou-se sobre a cria, lambendo o sangue e os restos do parto de seu corpo branco como marfim. O pequeno miado frágil ecoou baixo, quase perdido na imensidão da selva, enquanto a mãe aproximava o filhote de si, buscando calor.
Ao redor, as outras panteras se moviam inquietas. Olhavam, farejavam o ar, circulavam o espaço com desconfiança. Uma delas, a mais jovem, soltou um rosnado surdo, como se não reconhecesse aquele ser como parte de sua espécie. Gabriel sentiu o estômago apertar. Ele sabia o quão impiedosa podia ser a natureza. Entre os grandes predadores, qualquer anomalia podia ser interpretada como fraqueza, e fraqueza, na selva, era sentença de morte. O ronco distante de um motor anunciou a chegada de Amara. Seu jipe se aproximava rápido, levantando poeira vermelha no ar. Gabriel respirou aliviado, mas a sensação durou pouco. Das sombras da vegetação, uma hiena solitária, aproveitando a distração momentânea das panteras, avançou com velocidade fulminante. Os dentes cravaram no flanco do filhote albino antes que Indira pudesse reagir. O grito da pantera-mãe foi ensurdecedor, vibrando como trovão pela savana. Lançou-se contra a hiena com fúria desenfreada, forçando o inimigo a soltar o pequeno corpo, mas o estrago já estava feito. O filhote jazia imóvel, manchado de sangue, respirando em sussurros quase imperceptíveis. Gabriel fechou os olhos por um segundo, os punhos cerrados de impotência. O milagre que havia acabado de nascer estava prestes a se extinguir em minutos. O jipe de Amara freou a poucos metros e ela saltou carregando um maletim veterinário. Não podemos interferir, advertiu Gabriel com a voz embargada, lembrando-se das políticas rígidas da reserva. Mas Amara o fitou com olhos ardentes de determinação. Políticas? Esse filhote é um tesouro genético único. Se não fizermos nada, vai morrer aqui diante dos nossos olhos. Indira, que até então avançava contra qualquer ameaça aos seus, surpreendeu a todos. Em vez de atacar os humanos que se aproximavam, recuou lentamente, seus olhos âmbar fixos em Amara. O gesto contraria tudo o que Gabriel sabia sobre comportamento de panteras no pós-parto. Era como se a mãe compreendesse que sua cria precisava de ajuda. Extraordinário, murmurou a veterinária, preparando uma seringa com anestésico para se proteger caso fosse necessário. Aproximou-se devagar, enquanto o filhote, agora envolto em sangue e poeira, lutava com suas últimas forças. Cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. O pequeno corpo tremia, o sangue escorria pelo pelo branco que já não brilhava. A selva observava em silêncio mortal. Então, pela primeira vez, mãos humanas tocaram um milagre da natureza. Amara ajoelhou-se ao lado do filhote e iniciou os procedimentos de emergência, com uma coragem que desafiava tanto as leis dos homens quanto os instintos selvagens. Gabriel manteve-se alerta, os olhos fixos em Indira, que a poucos metros observava com um rosnado baixo, não de ameaça, mas de advertência. A aurora que banhava a savana africana testemunhava algo jamais visto, uma pantera negra confiando a vida de seu raro filhote albino às mãos de uma estranha. O sol já queimava alto no céu quando Amara terminou os primeiros curativos improvisados no filhote. Suas mãos, acostumadas a cirurgias delicadas, tremiam levemente pela descarga de adrenalina que percorria seu corpo. O pequeno corpo albino respirava com dificuldade, o flanco subindo e descendo em intervalos cada vez mais curtos. As feridas abertas pelas presas da hiena estavam feias, profundas, mas não fatais. Não atingiram nenhum órgão vital. O problema era o sangue. O filhote havia perdido demais. Ele ainda está vivo, disse Amara num sussurro, mais para si mesma do que para Gabriel, que observava a cena com uma mistura de fascínio e desespero. Mas não vai resistir sem tratamento intensivo. Gabriel passou a mão pelos cabelos úmidos de suor. Sabia o que ela queria dizer, levá-lo ao centro veterinário da reserva. Mas aquilo era estritamente proibido. Amara, você sabe as regras. Não podemos intervir no curso natural. É a lei da selva. Lei da selva? A voz dela saiu carregada de indignação. E o que significa ser um conservacionista se não protegermos justamente aquilo que é mais raro, mais frágil? Esse filhote é único.
talvez o único de sua espécie em toda a África. Se deixarmos morrer aqui, teremos perdido uma chance histórica. Gabriel permaneceu em silêncio. Os dois sabiam que ela estava certa, mas também sabiam o preço de quebrar os protocolos. Suspensão, demissão, talvez até expulsão do programa. O rádio de Gabriel estalou novamente. Patrulha Central chamando o setor leste. Recebemos relatos de turistas sobre movimentação irregular. Confirmem situação. O guarda-bosques hesitou. Olhou para Amara, que continuava pressionando as feridas do filhote, e tomou uma decisão. Setor leste. Aqui está tudo sob controle. Nenhuma novidade. Mentiu, desligando a frequência logo em seguida. Amara ergueu os olhos para ele, surpresa. Você acaba de se colocar na minha linha de fogo, murmurou. Gabriel deu de ombros, um sorriso cansado nos lábios. Se for para cair, que seja por algo que valha a pena. A mãe pantera, Ndira, observava cada movimento com atenção quase humana. De tempos em tempos, emitia um rugido baixo, gutural, como um aviso para que não se aproximassem demais. Mas o que mais impressionava era sua atitude. Em nenhum momento atacou, nem tentou afastar os humanos. Ao contrário, recuava, mantendo uma distância que mais parecia confiança. Amara enxugou o suor da testa e olhou fixamente para os olhos âmbar da felina. Ela sabe, de alguma forma, ela sabe que estamos tentando salvar o filho dela. Gabriel assentiu em silêncio. Era impossível negar. 15 anos na savana não o tinham preparado para aquele instante. Com extremo cuidado, Amara envolveu o filhote numa manta térmica especial que trazia no maletim. O calor ajudaria a estabilizar a temperatura, que já estava perigosamente baixa. Precisamos levá-lo agora. Cada minuto conta. Gabriel respirou fundo, assentindo, mas o rugido repentino de Ndira os fez congelar. A pantera avançou, mas não para atacar. Com movimentos delicados, surpreendentes para seu tamanho e força, ela segurou o filhote pelo cangote, como faria com qualquer cria saudável, e o depositou sobre o colo de Amara. Seus olhos brilhavam intensos, refletindo a luz do meio-dia. Meu Deus, ela está entregando o filhote para nós, sussurrou Amara, lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, que raramente se deixava emocionar, sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Então, vamos honrar essa confiança. O trajeto até o centro veterinário foi tenso. Gabriel dirigia com cautela, tentando evitar os buracos e solavancos da estrada de terra. No banco de trás, Amara segurava o pequeno corpo albino contra o peito, monitorando a respiração com um estetoscópio portátil. Está muito fraca, mais fraca a cada quilômetro, murmurava. O silêncio era quebrado apenas pelo motor do jipe e pelo ocasional rosnado distante de algum predador. Ao chegarem ao centro, uma equipe completa já os aguardava. O Dr. Muangi, um veterano queniano especialista em felinos, assumiu imediatamente. Perdeu muito sangue, diagnosticou após um exame rápido. A única chance é uma transfusão imediata. Mas não temos outro exemplar aqui, começou Amara, mas o médico a interrompeu. Temos a mãe. É arriscado, recém-parida, mas a compatibilidade é nossa melhor aposta. Ndira, que havia seguido o jipe até o centro, caminhava agora inquieta do lado de fora do cercado. Seu olhar penetrante não deixava dúvidas, não iria embora sem o filhote. Sob sedação leve, retiraram parte de seu sangue para a transfusão. Amara permaneceu ao lado do filhote o tempo todo, murmurando palavras suaves em espanhol, como se a língua de sua infância pudesse alcançar aquele pequeno ser entre a vida e a morte. A transfusão começou. Minutos pareciam horas. O corpo do filhote permanecia imóvel, apenas o peito subindo e descendo lentamente. Então, de repente, suas pálidas gengivas ganharam um leve tom rosado. Os sinais vitais estabilizaram-se no monitor. O impossível estava acontecendo. O filhote respondia. Ele está reagindo, exclamou Amara, a voz embargada pela emoção. Gabriel, que acompanhava do canto da sala, fechou os olhos por um instante, aliviado. Mas o Dr. Muangi manteve a seriedade. Ainda não estamos fora de perigo. As próximas 24 horas serão decisivas.
A noite caiu sobre a savana, trazendo o frio cortante característico do deserto. Dentro do centro veterinário, o clima era de vigília. Amara se recusava a sair de perto da incubadora improvisada, onde o filhote agora descansava, envolto em calor artificial. Indira, liberada da sedação, permanecia em um cercado adjacente, seus olhos fixos na janela por onde podia ver a cria. O vínculo entre mãe e filho parecia resistir a todas as barreiras. De tempos em tempos, a pantera soltava um rugido baixo, quase um chamado. E, mesmo em estado semiconsciente, o filhote mexia as orelhas, respondendo instintivamente. Isso não é só ciência, murmurou Gabriel parado ao lado de Amara. É algo maior, como se estivéssemos testemunhando um pacto entre espécies. Amara não respondeu. Estava cansada demais, mas também tomada por um sentimento que não sabia nomear. Sabia apenas que jamais esqueceria o olhar de Indira quando depositara o filhote em seus braços. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Por 2 vezes, os batimentos cardíacos do filhote caíram drasticamente, exigindo manobras emergenciais da equipe. Amara chorava em silêncio, implorando aquele ser frágil que lutasse. Você não pode desistir agora, pequeno. Lutou desde o primeiro instante. Continue. Ao amanhecer, algo extraordinário aconteceu. O filhote abriu os olhos pela primeira vez. Pupilas azul claras, tão incomuns quanto sua pelagem, fitaram Amara por alguns segundos antes de se fecharem novamente. Ela levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Ele me reconheceu, murmurou. Gabriel, que observava, sentiu o peso histórico do momento. Não era apenas a sobrevivência de um animal raro, era o nascimento de um símbolo. A manhã trouxe consigo uma luz dourada, que atravessava as janelas do centro veterinário e iluminava a sala onde o filhote albino respirava com mais força. Seus pequenos pulmões pareciam, enfim, vencer a luta contra a fragilidade. Amara, exausta, adormeceu por alguns minutos encostada na cadeira, ainda com a mão repousando sobre a incubadora improvisada. Gabriel a observava em silêncio. Jamais tinha visto tamanha dedicação. Foi então que ouviu o rugido abafado de Indira. A pantera negra rondava inquieta do lado de fora, seus olhos âmbar fixos na janela, como se pudesse atravessá-la. Gabriel se levantou, abriu a porta lateral do centro e a deixou entrar. Todos os protocolos diziam que era uma loucura, mas ele sabia que algo maior estava em jogo. O silêncio que se fez foi quase sagrado. Indira caminhou lentamente até a incubadora, suas patas macias deslizando pelo piso de cimento. Aproximou o focinho do vidro e soltou um som baixo, suave, quase um ronronar. O filhote, ainda fraco, mexeu as orelhas e, com esforço, abriu os olhos azuis. Quando viu a mãe, esboçou um miado rouco, mínimo, mas cheio de vida. Amara despertou com o som e ficou imóvel, paralisada diante da cena. Nunca em toda a sua carreira tinha presenciado algo tão puro. Ele reconhece a mãe, sussurrou, lágrimas descendo pelo rosto. O Dr. Muang entrou na sala nesse instante e ficou sem palavras. Em 30 anos de trabalho com felinos, jamais vi algo assim. Por alguns instantes, todos permaneceram em silêncio, testemunhando o reencontro entre mãe e filho. Era como se o tempo tivesse parado. No entanto, a realidade logo bateu à porta. Aquele filhote não era um animal comum. Albino, filho de uma pantera negra selvagem, sua simples existência já era um acontecimento único. Para a comunidade científica, significava registros, estudos, repercussão internacional. Para os caçadores ilegais, significava fortuna incalculável. Não podemos mantê-lo aqui, disse Gabriel com firmeza. Se a notícia se espalhar, a reserva será invadida. Turistas, repórteres, caçadores, todos virão atrás dele. Amara sabia que ele tinha razão. Só de imaginar o pequeno ser exposto à ganância humana, sentiu o estômago revirar.
mas também sabia que soltá-lo imediatamente seria uma sentença de morte. Ele ainda precisava de cuidados, ainda era frágil demais. Talvez exista outra saída, disse o Dr. Muang, cruzando os braços. Podemos manter o filhote em observação até ganhar força. Depois, devolvemos a mãe e deixamos que a natureza siga seu curso. É o ciclo dela, não o nosso. Amara sentiu o coração apertar. Sabia que era o certo, mas a ideia de se separar daquele pequeno ser, depois de tudo o que viveram, era dolorosa. E se ele não sobreviver sozinho? Murmurou. Ele tem uma mãe guerreira ao lado dele, respondeu Gabriel. Ndira já provou que pode enfrentar a savana inteira pelo filhote. Nos dias seguintes, o filhote foi ganhando força. Já conseguia mamar, arranhar o ar com suas patinhas frágeis e até tentava emitir pequenos rugidos desafinados que arrancavam sorrisos de toda a equipe. Amara, incapaz de evitar o apego, começou a chamá-lo de Lumo, que em sua língua materna significava luz. Combina com ele, comentou Gabriel certa noite, enquanto observavam o pequeno dormir. Uma centelha de luz em meio à escuridão da savana. Amara sorriu, mas no fundo sentia a dor de saber que aquele nome talvez nunca mais fosse pronunciado quando o devolvessem à natureza. Enquanto isso, Ndira permanecia sempre por perto. Às vezes rondava a instalação, outras vezes desaparecia por horas, mas sempre voltava. Era como se tivesse aceitado os humanos como aliados temporários, uma aliança improvável, selada pelo sangue e pela confiança. Mas o mundo exterior não demorou a farejar a novidade. Um grupo de turistas, que haviam notado movimentos estranhos na reserva, começou a espalhar rumores. Dizem que encontraram um filhote branco, um fantasma da selva, cochichavam em acampamentos. Não tardou para que as histórias chegassem aos ouvidos errados. Uma noite, Gabriel interceptou uma transmissão de rádio clandestina. Caçadores furtivos planejavam invadir a reserva. Esse filhote vale mais do que diamantes, dizia uma das vozes. Se for verdade, ninguém mais precisa trabalhar pelo resto da vida. Gabriel desligou o rádio com as mãos trêmulas. Correu até Amara, que alimentava o filhote com leite especial. Eles sabem, disse ofegante. Vão vir atrás dele. O medo tomou conta da sala. Amara apertou Lumo contra o peito, como uma mãe faria com seu próprio filho. Não podemos deixá-lo aqui. Eles o encontrarão. Ndira, como se entendesse cada palavra, soltou um rugido ensurdecedor que ecoou pelo centro veterinário. Seus olhos ardiam de fúria. A equipe se reuniu em caráter de emergência. Havia duas opções: esconder o filhote em uma instalação secreta, com risco de afastá-lo da mãe, ou devolvê-lo imediatamente à selva, confiando que Ndira conseguiria protegê-lo. Se quisermos protegê-lo, precisamos confiar na força da natureza, disse o Dr. Muang com firmeza. Os caçadores sempre encontrarão uma forma de burlar cercas e guardas, mas nunca conseguirão dominar a selva como uma mãe pantera. Amara lutava contra o coração. E se estivermos assinando sua sentença de morte? E se ele não resistir? E se ele tiver nascido justamente para provar que pode? Respondeu Gabriel. Silêncio. Então, Amara olhou para Lumo, que a fitava com olhos azuis tão claros que pareciam atravessá-la. Respirou fundo, enxugou as lágrimas e assentiu. Vamos devolvê-lo, mas eu irei junto. Naquela madrugada, o grupo se preparou. Carregaram o filhote numa pequena caixa de transporte, mas Amara fez questão de mantê-lo nos braços durante o trajeto. Ndira seguia ao lado do jipe, como uma sombra negra guiando o caminho. A cada quilômetro, o coração de Amara parecia se partir em pedaços. Queria acreditar que estava fazendo o certo, mas sentia como se estivesse se despedindo de parte de si mesma. Finalmente, chegaram a uma clareira isolada, cercada por árvores antigas e rochas que serviam de refúgio natural.
Ali, longe dos olhos humanos, Ndira parou. Com passos firmes, aproximou-se de Amara e estendeu o focinho em direção ao filhote. Amara se ajoelhou no chão, lágrimas escorrendo livremente. "Lumo, meu pequeno, seja forte", sussurrou, depositando-o diante da mãe. O filhote, ainda trêmulo, tentou se erguer e cambaleou até Ndira, que o pegou delicadamente pelo cangote. Por um instante, Ndira e Amara se fitaram. Foi um olhar silencioso, mas carregado de significados. Gratidão, respeito, despedida. Então, com um salto ágil, a pantera desapareceu entre as sombras da floresta, levando o filhote albino consigo. Amara caiu de joelhos, soluçando. Gabriel se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Você fez o que precisava ser feito. Ele tem a melhor guardiã possível." Mas no fundo todos sabiam que o perigo não tinha acabado. O filhote agora pertencia à selva, mas também estava marcado como alvo de homens ambiciosos. As semanas que se seguiram foram de silêncio e incerteza. Depois daquela madrugada em que Ndira desapareceu na escuridão levando Lumo, ninguém mais os viu. Amara, consumida pela angústia, fazia rondas diárias pela reserva, como se uma parte dela tivesse ficado perdida entre as árvores. Gabriel a acompanhava sempre, mas não tinha coragem de admitir em voz alta. Temia que nunca mais voltassem a encontrar o pequeno filhote. Mas o destino, caprichoso como sempre, guardava ainda muitas surpresas. Numa noite sem lua, os guardas da reserva interceptaram um movimento estranho próximo ao rio seco. Rastros humanos, pegadas recentes, marcas de pneus enterradas na areia. Gabriel confirmou os piores temores. Os caçadores estavam dentro da reserva. "Vieram atrás dele", disse a voz grave, quase um sussurro. A notícia caiu como um peso esmagador sobre todos. Amara sentiu o coração disparar. Se eles encontrarem Ndira com o filhote, não conseguiu terminar a frase. Montaram uma patrulha imediata. Mas Amara sabia que, por mais armados e organizados que fossem, os caçadores possuíam algo ainda mais perigoso: a ganância. Nenhuma lei, nenhuma cerca e nem mesmo a moralidade eram barreiras capazes de contê-los. Durante 3 dias, vasculharam a floresta. Era quase como se a selva conspirasse para esconder a pantera e seu filhote. Mas então, numa tarde abafada, ouviram o rugido, longo, grave, poderoso, o tipo de som que não deixa dúvidas. Ndira estava ali. Seguiram o eco até uma ravina estreita, e o que viram fez o sangue gelar. Ndira estava acuada contra as rochas, o corpo arqueado em posição de ataque. Diante dela, 5 homens armados apontavam rifles, avançando devagar. No chão, entre as patas da mãe, Lumo se encolhia, os olhos azuis arregalados de medo. Amara não pensou. Correu, mesmo ouvindo os gritos de Gabriel pedindo para esperar. "Parem! Larguem as armas!" Ela berrou em desespero. Os caçadores se viraram surpresos. O líder, um homem alto, com cicatriz no rosto, sorriu com cinismo. Então os doutores protetores de bichos resolveram aparecer. Melhor ainda, vendemos o filhote e garantimos reféns de bônus. Amara sentiu a garganta secar. Gabriel ergueu as mãos, tentando ganhar tempo. "Vocês não entendem o que estão fazendo. Esse filhote não é só um animal raro. É vida selvagem. É equilíbrio da natureza." O homem riu alto. "Equilíbrio não enche barriga, doutor." E ergueu a arma. O disparo nunca aconteceu. Num movimento tão rápido que mal se podia acompanhar, Ndira saltou, um borrão negro contra a poeira dourada. Caiu sobre o caçador da cicatriz com a fúria de uma tempestade. O homem caiu ao chão gritando, a arma voando para longe. O caos se espalhou. 2 caçadores tentaram atirar, mas Gabriel e um dos guardas se jogaram contra eles, derrubando-os antes que pudessem mirar. Outro correu em direção a Lumo, mas o pequeno, surpreendendo a todos, soltou um rugido estridente. Um som frágil, quase infantil, mas cheio de uma coragem instintiva. Foi o suficiente para paralisar o homem por um instante, antes que Ndira, ensanguentada, mas implacável, o lançasse ao chão com uma patada. A floresta inteira parecia rugir junto.
Pássaros levantaram voo em bando, macacos guincharam nas copas, como se a própria natureza estivesse do lado da pantera. A luta foi breve, mas brutal. Quando terminou, 3 caçadores estavam imobilizados, presos pelos guardas. Outros 2 fugiram em meio à mata, mas não ousaram voltar. Ndira, ofegante, tinha sangue nas presas e arranhões pelo corpo. Mesmo ferida, mantinha Lumo protegido atrás de si, os olhos flamejando em desafio. Amara se aproximou lentamente, lágrimas escorrendo. Está tudo bem, já acabou. Por um instante a pantera pareceu hesitar. Então, num gesto inesperado, aproximou Lumo de Amara. O filhote, mancando, caminhou até ela e encostou a cabeça em sua perna. Amara caiu de joelhos, acariciando-o com ternura, sentindo o coração explodir de amor e dor ao mesmo tempo. Ele escolheu você também, disse Gabriel, a voz embargada. Mas Ndira soltou um som baixo, firme, como se estivesse lembrando a todos que Lumo pertencia à selva. Amara entendeu. Segurou o filhote por um último instante e o devolveu à mãe. Com a ameaça dos caçadores controlada, as autoridades da reserva reforçaram a proteção do território. Mas Amara e Gabriel sabiam, não poderiam vigiar para sempre. O que realmente protegeria Lumo era a selva e a força de Ndira. Naquela noite, enquanto o fogo da fogueira crepitava no acampamento, Amara refletiu em silêncio. Talvez nunca mais o vejamos. Talvez desapareça como um fantasma entre as árvores. Gabriel colocou a mão sobre a dela. Ou talvez se torne exatamente isso, uma lenda. O espírito da savana, a luz nascida da sombra. E, de fato, com o passar dos anos, histórias começaram a surgir. Pastores diziam ter visto uma pantera negra acompanhada de um filhote branco caçando ao luar. Crianças contavam lendas sobre o fantasma da floresta, guardião da vida selvagem. Para os caçadores, tornou-se um aviso. Quem ousasse invadir aquelas terras enfrentaria a ira de um espírito que não podia ser domado. Amara, cada vez que ouvia os rumores, sorria em silêncio. Sabia a verdade. Sabia que Lumo estava vivo, crescendo forte ao lado da mãe, e isso bastava. Anos depois, em uma manhã tranquila, Amara caminhava pela savana com Gabriel. Já não eram os mesmos jovens que enfrentaram os caçadores naquela ravina. As marcas do tempo estavam em seus rostos, mas a chama nos olhos permanecia. De repente, ouviram um rugido distante, grave, poderoso, inconfundível. Amara parou, o coração disparando. Das sombras, entre as árvores, surgiu uma figura imponente. Ndira, mais velha, com cicatrizes no corpo, mas ainda majestosa. Ao lado dela, caminhava uma pantera albina adulta, de músculos fortes e olhar penetrante. Lumo. O animal parou e olhou diretamente para Amara. Não havia medo, apenas reconhecimento. Um vínculo que atravessara anos e fronteiras entre espécies. Amara sorriu, lágrimas descendo. Ele sobreviveu, sussurrou. Ndira rugiu suavemente, como um agradecimento silencioso. E então, com um salto elegante, desapareceu de novo. Amara ficou parada em silêncio, até que Gabriel falou. Você percebeu? Ele não é mais só um filhote raro, ele é um símbolo. Prova de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas condições mais improváveis. Amara respirou fundo. O coração finalmente estava em paz. O tempo passou, mas a lenda de Lumo se espalhou. Guardas da reserva contavam histórias de pegadas brancas ao lado de pegadas negras nas margens do rio. Via-se, às vezes, o reflexo de olhos azuis brilhando na noite. Para os povos locais, era a confirmação de uma profecia antiga. A união da sombra e da luz para proteger a terra. Amara nunca deixou de pensar no pequeno filhote que segurou nos braços. E sempre que alguém lhe perguntava se a história era verdadeira, ela sorria e respondia: na selva, algumas histórias não precisam de provas. Basta ouvir o rugido na noite e você saberá que ele ainda está lá. E em noites silenciosas, quando o vento soprava pela savana, muitos juravam ouvir 2 rugidos ecoando juntos, o da pantera negra e o de sua cria albina.
o símbolo eterno da força, da esperança e da beleza indomável da vida.